Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todo mundo esteja bem na medida do possível. Hoje a gente vai falar sobre o figurino anímico, em especial sobre algumas recomendações que são necessárias para que a gente projete o traje anímico, ok? Vamos começar contextualizando o que é uma animação. Então, a animação nada mais é do que uma sequência de imagens estáticas que, quando colocadas numa ordem cronológica, vão dar a impressão para um espectador de que existe uma movimentação acontecendo, um movimento em curso. Vocês já devem ter ouvido falar aí de filmes que são feitos com 12, 24, 36 ou mais quadros. O que significa isso? Significa que para fazer um segundo daquele vídeo animado foram necessários 12 fotografias ou 12 quadros desenhados, por exemplo, no caso da animação 2D. Então imaginem que para um filme animado a gente vai precisar de muitas ilustrações para se chegar aí a um número de quadros suficiente para que a gente tenha um curta ou longa-metragem, ok? Então a animação é marcada por isso, por essa sequência de quadros que criam a impressão de movimentação. Diversos autores vão separar isso em dois grupos. Então existem as animações bidimensionais 2D e as animações tridimensionais, que a gente vai ver daqui a pouco. As animações 2D, elas vão apresentar em geral um aspecto mais simples, linhas que são mais limpas. Por quê? Porque eu vou precisar de muitos quadros, eu vou precisar de muitos desenhos para criar a impressão de movimento. Se eu complexificar demais a minha cena, eu vou transformar essa animação em um produto muito longo. Eu vou levar muito tempo para chegar no produto audiovisual final. Existe uma diferença aqui entre Ocidente e Oriente, porque no Ocidente a gente vai para a simplificação e no Oriente, quando a gente fala de animes especialmente, a gente está falando da complexificação. Os animes, por mais que eles sejam 2D, eles apresentam cores, volumes, formas, texturas ricamente ornamentadas, mas as equipes de criação lá são maiores do que as equipes de criação aqui no Ocidente. Então é natural que numa animação 2D eu veja lá num desenho do tipo cartoon linhas mais simples, mais geométricas, uma forma de movimentação da gesticulação, da fala, do cenário que é simplificado num geral ou geometrizado. Quando a gente fala das animações 3D, nós temos as animações analógicas e as digitais. As animações 3D analógicas são as animações de stop motion. Vocês devem lembrar do filme A Fuga das Galinhas, por exemplo, que é um filme todo feito em stop motion. Stop motion nada mais é do que aquela construção em escala de um esqueleto que eu vou fotografando e essa fotografia vai sendo modificada e a cada modificação eu vou ter a impressão de um movimento. No caso das animações 3D digitais, elas são feitas através de modelagem computacional, através de uma malha que recebe uma retopologia. Eu posso criar objetos, eu posso criar cenários, eu posso criar corpos, eu posso criar figurinos, eu posso criar tudo dentro desta malha computacional, dessa modelagem computacional. Os softwares em geral utilizados para isso são o 3ds Max, o Blender, o Marvelous, no caso do figurino, o Maya, o ZBrush e outros tantos. É através desses programas que eu vou criar, por exemplo, as skins que eu vou colocar dentro de jogos eletrônicos que têm lá suas próprias engines, os seus motores, tá? Então, é o mesmo processo numa animação 3D ou num jogo eletrônico, eu vou utilizar desses softwares, para criar o meu personagem, e esse personagem normalmente já vestido com o nosso figurino, ok? Vale dizer que a gente consegue criar movimentos mais realistas com o uso dos softwares 3D e a gente consegue texturas que são um pouco mais verossímeis. Elas não são uma representação própria da realidade, mas um simulacro desta realidade no digital. Feito, então aqui a gente tem alguns exemplos. Quando a gente olha para Steven Universe ou Steven Universo, a gente vai ver uma representação 2D, uma animação completamente 2D. Vejam que as linhas são mais simples, são mais geometrizadas, as cores são mais sólidas, não existe uma aplicação de cores que apresente uma textura muito rica. E isso é característica da animação 2D ocidental. Se a gente estivesse falando de um anime, seria exatamente o oposto.
No meio, a gente está vendo Hélio, que é recente, né? Uma animação muito recente, que é uma animação 3D. A gente já consegue observar a retopologia sendo muito aqui detalhista. Então a gente vê o detalhe da roupa, da costura da roupa, a gente vê o planejamento, a forma como essa capa balança e se comporta em relação à física dessa cena. A gente consegue observar aí diversos elementos muito interessantes. E bem à direita aqui da tela, a gente vai ter o stop motion. Então a gente vai ter o Fantástico Senhor Raposo, onde nós vamos observar uma animação 3D filmada analógica, quadro a quadro, em que a gente tem também a constituição desses figurinos, que em geral vão estar em escalas. Vale dizer, gente, existem filmes de stop motion que não usam figurinos em escalas, que são em tamanhos reais também, tá? Então a animação é um produto audiovisual que pode ter diversas linguagens. Inclusive existem séries animadas que vão ter um personagem 2D misturado com um personagem 3D, misturado com algo de stop motion, misturado com outras formas e linguagens híbridas. Nós vamos chamar isso, logicamente, de hibridismo através desses suportes. Ok? Então, a gente tem esses grupos, mas esses grupos não são fixos. Inclusive, eles podem ser combinados em produtos audiovisuais para criar uma linguagem própria. Aranhaverso talvez seja aí uma das linguagens mais interessantes que nós temos nos últimos tempos, que brinca com esta autoralidade, passando por vários tipos diferentes de animação. Bom, indo em frente, a gente vai retomar aqui a ideia de figurino de Viana e Pereira, que a gente já discutiu ao longo das nossas aulas, mas para lembrar que esse figurino ele pode expressar tanto as oscilações de humor, como a passagem do tempo, como o temperamento desse personagem, as mudanças do personagem, tá? Pode ser um personagem principal, pode ser um personagem secundário, pode ser um personagem vilanesco, pode ser o protagonista ou antagonista, ou outros personagens que estejam dentro dessa obra audiovisual, tá? Em geral, esse figurino ele vai ter uma função dialógica, que é a de fazer com que o personagem seja reconhecível através da roupa e que o público se reconheça através desse personagem, tá? A gente vai poder indicar através do figurino, então, a localização geográfica de onde está esse personagem, a época do ano, se é verão, se é inverno, se é primavera. A gente vai poder indicar também a idade desse personagem, né? Que tipo de roupa é esperada por um tipo de personagem que tem uma idade determinada e se esse parâmetro, por exemplo, ele corresponde à expectativa e ao senso comum ou não, ou ele quebra esse senso comum. A identidade de gênero, e numa outra aula a gente vai falar só sobre os marcadores de gênero dentro do figurino anímico. Qual é a ocupação desse personagem? Se esse personagem tem um jaleco, eu já sei que ele pode ser um médico, ele pode ser um fisioterapeuta, ele pode ser alguém que trabalha numa clínica. Qual é a posição social desse personagem? Então esse personagem ele tem um óculos grande, um óculos chamativo, ele usa um óculos escuro, ele tem pérolas no pescoço. Opa, eu já sei que ele tem uma posição social pré-determinada a partir desses elementos simbólicos que estão presentes nesse figurino anímico. A ocasião do dia em que essa cena se passa, poxa, se é um figurino noite, existe um tipo de vestuário que é esperado para esse figurino. Agora, se é dia, eu vou ter um vestuário esperado para o dia, tá? Eu não posso ter, por exemplo, um pijama ao meio-dia se a minha cena não tiver um caráter jocoso, se não for de humor. Assim como à noite, uma determinada cena em que as pessoas estão num jantar num restaurante, vai ter um figurino que é esperado para isso. É interessante pensar que o figurino está sempre ligado ao imaginário coletivo e ao senso comum, o que é esperado como comportamento vestimentar, como código vestimentar para uma determinada cena, para um determinado contexto, para uma dada situação. Aqui a gente já falou sobre esses indicadores contextuais. Esses indicadores contextuais estão na obra de Viana e Pereira, claro que é uma interpretação nossa a partir da obra, mas basicamente são localização geográfica, época e estação do ano, como a gente já mencionou aqui, a identidade desse personagem e a ocasião do dia.
Para cá a gente precisa pensar então, gente, que esses indicadores contextuais eles vão estar ligados à linguagem desse figurino anímico conforme a mídia que a gente está utilizando. Então, o suporte midiático, a linguagem que os diretores querem passar, a direção de arte, a direção de fotografia, a direção plástica dessa animação que é passar, vão dar o tom que esse figurino vai ter dentro do produto audiovisual. Eu trouxe aqui um trechinho de Martins que vai nos dizer que, ainda que existam similaridades e certas equivalências, o processo de criação de figurinos para personagens animados não é o mesmo daquele processo para personagens não animados, ou seja, as obras analógicas com atores reais. Para além da diferença óbvia, que é a tangibilidade dos figurinos para filmes de captura direta, versus a virtualidade dos desenhos modelados tridimensionalmente, existem diversos outros fatores que fazem com que o design de figurino para uma animação seja um processo intrínseco e específico. Ele possui as suas próprias particularidades. Dentre dessas particularidades, a autora vai destacar que o figurinista deve pensar os figurinos de uma forma que eles possam ser animáveis dentro da técnica escolhida, seja ela 2D ou 3D, pela direção, e a linguagem da mídia escolhida, considerando a tecnologia que está à disposição para aquele produto audiovisual. Então, nós vamos fazer uma obra de animação 2D. Uma obra de animação 2D, por causa da repetição dos quadros, vai ter que ter um figurino determinado. Uma obra de animação 3D feita através da modelagem computacional vai ter uma outra dinâmica. Ok? Então, com base em Martins, a gente fez aqui uma síntese das funções do figurino para os personagens animados. A gente pode falar de 5 funções principais. A primeira função é conectar os personagens ao enredo da obra. Então, esse figurino ele não pode estar deslocado da trama, da dramaturgia que é apresentada nessa obra animada. A segunda função é apresentar a estrutura social da obra, a paisagem social como alguns autores trabalham, e localizar os personagens dentro dessa estrutura social. Então, quais são os grupos de amigos, quais são os núcleos familiares, qual é a estrutura dessa sociedade apresentada no cosmos desta animação. A terceira função é indicar o tempo e o lugar em que se passa essa história narrada, através, claro, de elementos que estão constituídos e que se expressam através da cenografia. A quarta função é revelar a personalidade desses personagens. Então, o figurino ele pode trazer indícios, vestígios, pistas da personalidade. Olha, esse figurino ele é super colorido, então essa pessoa tem uma animação que está muito mais ligada à euforia, ou esse figurino ele traz cores mais sóbrias, então essa personagem é mais melancólica. Olhem, por exemplo, para a simbologia presente em Wandinha, que é um seriado aí que vai nos mostrar a Enif, se eu não estou enganado, né? Que é um contraponto, um personagem que faz um contraponto com a Wandinha, que é a protagonista, e como essas leituras semióticas são possíveis a partir dos figurinos que estão postos nesse produto audiovisual. E a quinta função do figurino dentro de uma animação é demonstrar a passagem do tempo diante da trama. Então, o figurino ele começa com um tom e ele vai terminar com um outro tom, mostrando que esse figurino ele evoluiu, que esse personagem evoluiu, que esse personagem ele sofreu mudanças, que esse personagem sofreu com a ação do tempo e que isso se refletiu na forma como ele se veste. Ok? Dito isso, nós temos aqui um quadro geral de recomendações para obras de animação 2D e obras de animação 3D, digitais e analógicas. Mas antes de mais nada, gente, o que eu quero que vocês considerem e tenham em mente é que o que determina essas recomendações é o estilo do estúdio, tá? É a direção. É que nem acontece no figurino cênico. A direção é que vai orientar como esses figurinos devem ser feitos, de que maneira esses figurinos vão funcionar dentro do produto audiovisual. Se a gente pudesse traçar recomendações, então essas seriam as recomendações. Em termos de estilização, nas animações 2D, os trajes de cenas eles devem ser mais simples, uma vez que eu preciso de muitos quadros, tá? Para vestir desenhos que apresentam um certo grau de estilização. Por estilização, aqui eu posso falar de geometrização. Então, eu tenho um personagem que ele tem traços mais geométricos. Ele é um quadrado, ele é um círculo, ele tem uma forma triangular.
Já em termos de superfícies e texturas, eu tenho um tempo que precisa ser respeitado numa animação 2D, principalmente quadro a quadro, que é um tempo significativo. Então eu vou evitar estampas multicoloridas, eu vou evitar texturas expressivas, eu vou evitar superfícies que sejam muito decoradas, a menos que eu esteja falando de um anime, porque todos esses elementos de ornamentação vão se mostrar inoportunos para uma animação 2D. Em termos de movimento e caimento, eu posso fazer com que esses movimentos sejam mais amplificados. Lembrem, por exemplo, de Hércules. Hércules é uma animação 2D em que um gesto do Hércules de levantar o braço cria toda uma movimentação de cena com um pano que nunca esticaria como ele estica nessa animação. Então, aqui nós vamos aceitar a física do improvável. O tecido vai fazer movimentos que ele não faria na realidade. Eu posso dramatizar, eu posso exagerar a forma como esse tecido se comporta. Nas animações 3D digitais, tanto nas digitais quanto nas analógicas, a estilização das vestes ela vai buscar mais uma verossimilhança. Ela vai atrás de um certo realismo. Lembrem de uma obra chamada Soul, uma animação 3D bem interessante, que vai trazer um realismo muito fino, né? Muito bem trabalhado para dentro da cena. Tudo isso em conformidade com o propósito da obra. É lógico que vão ter animações, tanto digitais quanto analógicas nos 3D, que não se pretendem verossímeis, que se pretendem fantásticas. Então eu preciso entender qual é o propósito dessa obra, o que a direção de arte quer e o que essa agência produtora quer também, o que o estúdio está buscando com a obra. Em termos de superfícies e texturas, no digital, a gente pode reservar uma atenção especial às propriedades reflexivas dessas superfícies e estudar os métodos para representá-las através de uma modelagem digital. Aqui, o figurinista vai se aproximar muito de programadores, desenvolvedores, animadores, para buscar o realismo dos tecidos, tá? A capacidade reflexiva dos materiais, a capacidade elástica desses materiais, a forma como esse panejamento acontece, como o caimento acontece, como esse tecido envelopa o corpo ao ser colocado no personagem. Já nas animações analógicas, a gente vai observar principalmente a incidência de luz no cenário do stop motion e a combinação de cores com a proporção dos trajes, visto que, não raro, o stop motion é feito em uma escala reduzida. Existem exceções, mas a maioria é feita numa escala reduzida, tá? E aí, em termos de movimento e caimento, quando a gente fala das animações 3D digitais, a gente precisa considerar os padrões de dobra dos tecidos planos, das malhas e não tecidos, a fisicalidade desses padrões de dobras que na malha digital vão ser polígonos, tá? Esses pontos. E esses pontos vão trazer para a gente um comportamento em relação a essas figuras que estão em tela, tá? Então a gente precisa observar nesta malha digital como o padrão de dobra do tecido se comporta para que a gente não tenha um conflito nesta malha digital e acabe gerando um produto que não é tão interessante assim na sua visualidade ou que não corresponda à realidade. De novo, faço aqui aquela ressalva que tudo depende do propósito da obra, tá? Do propósito da direção. Quando a gente fala de movimento e caimento já numa animação 3D analógica, num stop motion, a gente está falando das dimensões desse figurino, tá? Notavelmente, se eu faço um godê, por exemplo, super volumoso, em tamanho real, ele vai ter um tipo de movimento que num godê em escala não vai ser igual. Então eu preciso dimensionar qual vai ser a escala que eu vou utilizar para que essa escala me possibilite criar o movimento que eu desejo imitar no tamanho desejado, então, ou no tamanho objetivado para essa obra, tá? Então esse movimento ele pode não corresponder se a escala for muito reduzida, se for muito pequena, ok? Mais uma vez, gente, deixa eu ressaltar bastante isso, deixa eu deixar bem claro isso nessa aula. Essas recomendações, elas só são válidas quando o estilo da animação não for pré-determinado. Quando o estúdio, a agência, a direção
não tiver um briefing com indicativos muito claros de como esse figurino deve funcionar. E também é válido considerar sempre a linguagem audiovisual. A linguagem pode cruzar elementos de animação 2D com 3D, pode ter outros elementos de gravação, inclusive analógicas, com personagens reais. Então, existem várias formas diferentes de fazer isso acontecer, certo? Nada é fixo nessa categorização, nessas recomendações que a gente fez. É apenas um parâmetro, um panorama para a gente traçar figurinos em 2 dimensões para animações de 2D e em 3 dimensões para animações 3D, ok? Feitas todas essas ressalvas, para concluir essa nossa aula super rápida aqui sobre recomendações para o figurino anímico, a gente pode terminar pensando que o projeto dos trajes anímicos, eles sempre vão ser influenciados e vão influenciar mutuamente a caracterização dos personagens animados, que são construídos intencionalmente. Um personagem animado não é como um ator que tem uma vida própria, que gesticula, que fala. Ele é resultado de uma programação algorítmica. Ele faz exatamente aquilo que ele é programado para fazer. E aí o figurino precisa seguir essa mesma lógica. Ele não pode fugir da intencionalidade do personagem, tá? Ainda que esse personagem seja uma figura não humana ou um personagem com um corpo antropomorfizado, ok? A gente não pode aí criar uma descrença dentro do figurino de forma a gerar um estranhamento na obra audiovisual. Por exemplo, se a minha obra audiovisual ela se pretende verossímil, o meu figurino ele deve ser realista. Se a minha obra visual ela se pretende fantasiosa e o gênero dela é infantil, eu posso sim usar a física do improvável para distorcer esse tecido, para que esse tecido, esse figurino, essa roupa, se transforme em outros elementos, em outras coisas. Uma capa pode se transformar na asa de um personagem. O vestido sereia pode se tornar a cauda de uma sereia numa animação 2D infantil, por exemplo. O que eu devo respeitar é essa intencionalidade da direção. A gente pode concluir também que o figurino, além de ser um elemento visual importante, ele pode ser projetado e deve ser projetado de maneira coerente com o formato da mídia. Essa mídia aqui a gente vai entender como 2D, 3D analógica e 3D digital. E ela vai ter dimensões e possibilidades técnicas particulares. Então, o que eu vou pedir para vocês é que sempre observem se essa animação ela é 2D, se ela é 3D. E sendo 3D, se ela é digital ou ela é stop motion. Também é importante considerar o estilo da animação. Acima de tudo, é o estilo que vai dar o tom da linguagem dessa animação para que a gente possa adequar o traje de cena à linguagem visual adotada na película que a gente está trabalhando e como a gente vai apresentar esse figurino, então, em consonância com os objetivos plásticos da direção de arte e fotografia da obra, tá? Seja ela uma curta-metragem, seja essa obra um longa-metragem, seja uma inserção publicitária, independentemente do formato dessa obra. A gente precisa que esse figurino esteja alinhado com esses objetivos e que corresponda com maior precisão possível à linguagem solicitada, ok? Aqui estão as nossas referências, as referências que a gente utilizou nessa aula, certo? Tem alguns textos aqui que já estão nas referências das outras aulas, que vocês já conhecem também, e tem os links aqui para que vocês acessem as referências que vocês acham interessantes, tá? Vou destacar de novo o livro que a gente tem usado esse semestre inteiro, que é Figurino e Cenografia para Iniciantes, do Fausto Viana. E vou destacar também aqui a dissertação, um projeto de figurino em personagens de animação 3D, um estudo sobre Os Incríveis, da Scarpe, que também embasa bastante a visão que nós temos aqui sobre o figurino anímico. É isso, gente. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mandem e-mail, escrevam no fórum da disciplina e estou à disposição para responder perguntas. Muito obrigado. Tchau, tchau.